para a gente, para a nossa família, e a gente vem estendendo isso para outras pessoas também. Nessa sessão de viagens, a gente vai explicar rapidamente como funciona esse clube, a gente vai mostrar algumas viagens, algumas oportunidades dentro da nossa plataforma. A gente tem aí uma plataforma em que as pessoas podem consultar ali e fazer a reserva da sua viagem, fazer um planejamento, economizar muito, enfim, são vários os benefícios que hoje quem vai explicar um pouco de como funciona vai ser minha amiga Luciene, já vou passar a palavra para ela, e a gente vai mostrar como é que funciona na prática, como que você pode encontrar as viagens, como é que você vai saber quanto é que você vai pagar, tá? Então, fiquem atentos aqui, fiquem conosco, e quero dizer para quem já faz parte do clube, se você não está usando essa plataforma, se você não está visualizando, sonhando com suas viagens, não está guardando as suas viagens como viagens favoritas ali, você precisa começar a fazer isso, né? Quando eu iniciei, eu não tinha ideia das viagens que eu poderia fazer, né, e realizar através disso. E hoje os sonhos já são bem diferentes, a gente já começa a ver um monte de outros lugares. Então, queria saber de vocês, se tem algum destino já que vocês definiram, que vocês vão conhecer através desse clube. Coloca aqui no chat para mim, por favor. Quero convidar vocês também, quem puder, obviamente, abrir a câmera, né? Eu já sei que alguns aqui estão em outra atividade, não vão poder, mas quem puder, quem estiver tranquilo, abre a câmera para a gente se ver, para a gente interagir. É sempre bom olhar, falando com vocês, né? E, enfim, sem mais delongas, vou passar aqui a palavra para minha amiga Luciene, vai explicar rapidamente aqui como funciona esse clube, como está sendo para ela essa experiência. Contigo, Luciene. Olá, galera. Boa noite. Parabéns, Daniel. Como sempre, né? Faça minhas suas palavras, né? Quais são os destinos dos seus sonhos? Né? Eu tenho alguns sonhos, eu acredito que vai ser lá na frente, como o Daniel está hoje, que é fora do país, né? Mas eu ainda tenho o sonho de conhecer o Brasil. Eu conheço muito pouco o meu país, então eu tenho esse sonho há muito tempo, né? Tenho alguns sonhos, alguns propósitos. Tinha alguns propósitos de fazer essas viagens normal, né? De avião, né? Pagar hotel e da maneira tradicional, como eu acredito que todos aqui estão acostumados. Mas aí, como meu marido tinha um sonho, também tem, né? Que eu falo tinha, porque eu já profetizo até que a gente já realizou, nessa empresa é possível isso. Então, sendo assim, ele querendo fazer, né, um cruzeiro, eu conheci essa empresa, né? Então, assim, para mim está sendo muito gratificante, e não só para mim, como poder estar dividindo isso com alguns amigos, que eu também tenho feito isso, e é muito legal. Então, se você, né, tem o desejo de viajar frequentemente, o clube vai te ajudar a transformar isso em realidade. Isso é um fato, né? A gente tem a triste, né? Vamos falar assim, a triste, vamos supor, mentalidade, né? Vamos dizer, de sabotar os nossos sonhos. A gente tem algum problema e a gente já vai logo nos nossos sonhos, falar, esse dinheiro aqui que era para uma viagem ou algo assim parecido, a gente já vai falar, vamos deixar para depois, e a gente vai só adiando isso e a vida vai passando. Então, às vezes, a gente chega numa certa idade e a gente vê que fala, cara, a vida passou e o que eu fiz? Então, aqui é possível a gente realizar os nossos sonhos, né? E a vida é hoje, né? Então, eu vou passar para vocês, né, o nosso clube, né? Nós somos da Incruse, uma empresa que nós já temos mais de 1.800.000 sócios, né? Alguns são sócios, outros sócios membros, né? Os membros para viajar, que é o que vai ser falado aqui hoje, né? O sócio ele também explora o negócio, que é o meu caso, o caso do Daniel,
caso da maioria aqui da galera da sala, né? Você pode viajar e você pode também fazer um negócio. Mas esse negócio a gente tem os nossos encontros todas as quartas-feiras, né? Neste mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, como diz o outro, e a gente está sempre aqui, né, reunido nesse propósito também de ganhar dinheiro. E esse clube é isso, nada mais do que você realizar os seus sonhos, né? Realizar o seu sonho de graça, né? Viajar mais barato, viajar de graça e até ganhar dinheiro viajando. E como que funciona, né? A gente tem os nossos propósitos, né? Como funciona? A gente tem 3 planos, tá? É bem prático, gente. Literalmente na palma da nossa mão. A gente tem 3 planos, né? É o plano para quem quer viajar mais, é o plano médio e é o plano para aquele que está começando agora, mas também não quer ficar de fora. E a hora que melhora um pouquinho, você consegue, né, fazer um upgrade e passar por um plano melhor, né? Então, o nosso plano, o primeiro plano, né, de $50, eu gosto, né, de falar para meus amigos que já faço logo em real, porque às vezes eles têm um pouco de... Algumas pessoas, alguma dificuldade de converter isso. Ah, nossa, mas é dólar. Sim, é dólar, mas sim, R$300. Por apenas R$300 por mês, você já consegue fazer parte desse clube, entendeu? E explorar essa plataforma, né? Você começa com R$300 e ao longo de um ano, só você fazer as contas aí, quanto que você consegue, né? Tá juntando. E isso funciona de que maneira? O clube, você como membro, você pode guardar, né, fazer a sua poupança, né? Os outros 2 planos eu vou falar daqui a pouco, mas você guarda o seu dinheiro, fica ali para viajar, exclusivamente para viajar. Você não pode mexer para nada mais, entendeu? Aí, quando você junta um dinheirinho que já dá para você fazer uma certa viagem, você entra na plataforma, né? Escolhe o cruzeiro, né, dos teus sonhos, vai estar lá em dólar, mas também é só converter, né? Você pode, como membro, pagar a metade nos seus pontinhos que você já guardou e a metade que é o nosso método tradicional. Eu gosto de sempre falar o que aconteceu comigo, né? Por isso que eu estou aqui, é porque eu fui procurar, né? Eu fiz contato com várias agências de viagem, tá, gente? Não foi uma nem duas, eu fiz realmente com várias, e assim, o valor muda muito, tá? De uma para outra, às vezes um detalhezinho é 4 mil mais, é 3 mil reais mais, é 2 mil, então assim, pouca coisa. E o que aconteceu comigo foi eu vou economizar nada mais, nada menos, na minha viagem, 4 mil reais. Então, quer dizer, se isso aqui não é bom, né, viajar aqui, o que seria? Então, eu comecei a guardar o meu dinheirinho e agora, né, eu já tenho 2 viagens programadas, coisa que, assim, eu nem esperava, né, viajar tão cedo, mas eu já tenho 2 programadas, por ser possível, aqui nessa empresa maravilhosa. Então, como eu estava te falando, a Incruz é uma empresa onde você vai guardando ali seu dinheirinho, tá? Temos o plano de R$300, como eu falei, e temos o plano de R$600. Esse plano de R$600, a gente tem a oportunidade de ganhar em dobro, tá? Esse plano a gente paga R$600, mas a gente ganha R$1.200 para viajar, tá bom? Então, quer dizer, além da gente economizar lá na frente, ganhar desconto, viajar mais barato, a própria empresa já dá para a gente a mais. Eu pago 600 e ganho 1.200 para viajar. Só que esse plano, a gente paga a mensalidade no primeiro mês e paga a adesão, ao contrário do plano de 300. O de 300 não tem a adesão, mas ele também não dobra. O de 600, que é o meu caso, paguei os 1.200, mas todo mês eu ganho em dobro. Eu pago 600 e ganho 1.200. Eu acho isso muito, muito surreal, tá, gente? Empresa nenhuma faz isso, tá? E tem o plano, né, para quem já quer viajar muito mais, né, que é o plano de R$1.500. Você também paga a adesão, que é o de $250, né? Então, no caso, você paga 500,
mas a empresa ela já te dá nesse plano, ele tem muito mais vantagem. Eu ainda vou fazer o upgrade para ele, porque eu quero viajar mais. Então, você paga 500 dólares na adesão e a mensalidade, né? Média de R$3.000. Só que você já ganha 850 dólares para viajar. Então, quer dizer, se você entra hoje e já faz esse plano, você já consegue fazer um cruzeiro com certeza. O Daniel vai mostrar mais na frente, né? A possibilidade dos cruzeiros, os valores. Então, é bem legal esse plano e muito mais vantajoso, tá? Então, é assim, é bem gratificante. E como eu estava dizendo, a nossa empresa, ela é 100% segura, tá, gente? 1.800.000 membros. No Brasil, a gente está só começando, mas assim, a galera é muito legal, muito boa, tá? Eu creio que a gente vai conquistar essa nação, eu não tenho dúvida disso, tá? E agora, né, o Daniel eu não sei se é o Daniel ou o Douglas que vai dar o depoimento, mas eles vão falar mais um pouquinho, mostrar pra gente as viagens em si, tá bom? E depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar quem te convidou, ou eu, ou qualquer um de nós, para a gente estar, né, explicando vocês melhor, porque realmente é muito detalhe, é muita coisa boa, a gente não consegue, né, gravar tudo de uma vezada só, mas você não vai se arrepender de fazer parte desse clube, isso eu tenho certeza, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Com você, Daniel. Excelente, Luciane, muito obrigado. Então, pessoal, como vocês viram, tem um plano para cada bolso, para cada objetivo, mas tem também a opção, se você está aqui, você ama viajar, mas de repente seu momento não é favorável, você não tem condição de estar todos os meses ali investindo na sua viagem, né, fazendo a sua poupança, saiba que é possível você acumular crédito, né, que a gente chama de pontos, mensalmente, sem pagar nada por mês, né? E eu conquistei isso logo que eu iniciei no clube, e eu acumulava 200 dólares na minha conta todos os meses de graça. Depois eu abri a conta da minha esposa, passei a acumular mais 200 dólares na conta dela, então 400 dólares por mês. A gente está falando de mais ou menos 2.400 reais. Como é que seriam as suas férias, né? Tendo esse crédito para você utilizar. Então, quem chegou cedo aqui viu imagens de pessoas viajando, todas essas pessoas no clipe lá são membros do clube, né? Muitas delas eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e realmente é fazer parte de uma comunidade de viajantes, poder conhecer o mundo, economizar muito dinheiro, seja através dos planos, pagando 100 e acumulando 200, seja pagando 250, acumulando 500, seja tendo uma assinatura gratuita, que se você quiser saber como que você vai conquistar, se conecte amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Mas, enfim, através desse clube, qualquer pessoa pode viajar. Isso é simplesmente sensacional, tá? Então, aqui eu estou compartilhando o site da empresa, increase.com, né? Vocês podem entrar, acessar, tem toda a informação aqui, e eu cliquei nessa parte aqui da assinatura, aqui em cima, ó, a assinatura, tá? Quem quiser saber sobre o negócio, vem aqui em parceria. Mas aqui, ó, vocês vão ver que tem um vídeo sobre a assinatura, e eu vou passar um pedacinho dele rapidamente para vocês verem um pouco desse vídeo e entender um pouco mais. As an InCruises member, you'll enjoy the status of joining millions of others who are making luxurious vacations accessible, affordable, and even profitable. InCruises is part of InGroup International. Since launching in 2015, over 1.6 million registered members from over 200 countries and territories have joined this powerful travel movement. InCruises is part of the Cruise Lines International Association and has received multiple prestigious Magellan Awards for excellence in the travel industry. InCruises grows its world-class membership club exclusively through an unrivaled team of global partners committed to helping others blaze trails, build bridges, and dream big.
pessoal, só um pedacinho. Tá em inglês, tem a legenda, mas eu sei que quem está no celular é mais difícil de visualizar aí, né? Mas vamos então para a nossa plataforma aqui, e eu já quero mostrar de cara. A primeira viagem que eu selecionei hoje é uma viagem que essa empresa está nos dando a oportunidade de fazer de graça. De graça. A Inclus está completando esse ano 10 anos de mercado e ela lançou uma campanha em que ela está dando 1.000 cabines de cruzeiro, tá? Para 2 pessoas. Ou seja, quem ganhar pode levar um acompanhamento totalmente de graça. E nós, e quem é das Américas, né? Porque eu sei que tem gente aqui que é de Portugal, mas quem é das Américas está concorrendo com 200 cabines e vai ser uma viagem para o Caribe saindo de Miami. É essa viagem aqui, e eu selecionei ela para mostrar para vocês. Então, é uma viagem de 7 noites, tá? Que tem a cabine interna 1566. Muitas pessoas, acho que a maioria, né, dessas 200 cabines são cabines com varanda, né, que você vê que são 2 categorias acima aqui, sai o preço de 2.228, e a Inclus está dando aí, uma competição, né, que as 200 pessoas que se destacarem vão ganhar essa viagem. Talvez uns 60% vão com varanda e uns 40% uma cabine interna, tá? Então, é sensacional. Olha essa viagem, gente. A gente está falando do Carnival Celebration, que é um navio 5 estrelas da Carnival, tá? Ele vai sair dia 1º de março até dia 8 de março. Ele sai de Miami, aqui está o itinerário, ó, e é só parada. As paradas, os destinos aqui são espetaculares. Então, passa um dia navegando aqui, que é onde você se diverte no navio. E esse navio, gente, ele tem uma montanha-russa dentro do navio. Imagina isso, tá? Então, dia de navegação é o dia que você curte o navio, tem muitas atrações. E aí você para na República Dominicana, né? Amber Cove, aqui, ó, a gente vê no mapa. Depois vai para Grand Turk, uma ilhazinha aqui no Caribe, que dizem que é das águas mais cristalinas, assim, é lindíssimo, né? E não vamos só falar, não, vamos mostrar aqui para vocês. Grand Turk, eu nunca tinha ouvido falar, né? Muita coisa que a gente vai aprendendo com o clube, né, pessoal? A gente vai aprendendo geografia, vai aprendendo sobre vários lugares. Então, aqui, ó, joga no Google Grand Turk e olha essas imagens, gente. Olha isso aqui, ó, o seu cruzeiro, por acaso esse aqui é da Carnival também, ele para ali e você vai curtir essa ilha. Imagina você, com sua família, com seus amigos, né, com o pessoal do clube, desfrutando de um lugar paradisíaco como esse. Olha a cor da água, né? Então, realmente a gente consegue ir para lugares que talvez a gente nunca imaginou, a gente nem sabe que existe, nem conhece, né? Então, essa é uma das paradas desse cruzeiro, Grand Turk. Deixa eu voltar aqui. E aí, vai para Nassau, Bahamas, minha primeira viagem pelo clube, eu parei lá em Nassau, Bahamas, e nesse destino, eu passei o dia num hotel, ali você podia ter o day use, né? Você paga ali para passar o dia. Eu passei o dia no Hotel Atlantis, um hotel famoso que o Michael Jackson, inclusive, se hospedava lá sempre. Então, um hotel que tem uma praia privativa, que tem parque aquático, que tem um monte de atrações, cassino, tem tudo lá dentro. Gigante. Em Nassau. Mas como eu passei o dia todo lá, eu não conheci tanto Nassau. Então, quero voltar e vai ser a oportunidade aqui. E aí ele para em Celebration Key, que é uma ilhazinha particular dessa companhia, da Carnival. A Carnival é uma das companhias parceiras, são 14 no total, e hoje o grupo da Carnival é o maior grupo, né, de cruzeiros aí do mundo. Tá? A Carnival ela é dona de várias marcas de cruzeiros, então é o grupo mais forte, e eles têm essa ilha particular, chama-se Celebration Key, e depois volta para Miami. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa ilha aqui também, ó.
Sensacional, né, pessoal? Imagina você lá curtindo uma ilha como essa. Muito bom. Então, voltando aqui para o nosso cruzeiro, quero explicar aqui sobre os preços, né? A gente vê esses preços, como é que funciona isso, Daniel? É simples, gente. Esses preços que a gente está vendo aqui, né, de acordo com a categoria da cabine, tem um preço, e isso é em dólar americano, tá? Então, 1.566, 2.060, vista ao mar, 2.228. Então, quem não ganhar, pode comprar aqui a sua viagem. E quando você escolher, você vai escolher a sua cabine, você vai definir quantas pessoas. Com a sua assinatura, você pode ter até 3 acompanhantes contigo, tá? Você pode selecionar cada viagem, quem você quer levar contigo. Pode ir sozinho? Pode também, tá? Mas normalmente não é vantagem você ir sozinho. Você pode definir ali, e aí ele vai te dar o preço exato da simulação, né, de quanto é que vai sair. Agora, esse aqui não é o preço que a gente paga, esse é o preço que está na plataforma. A nossa plataforma, gente, para ficar claro, a Incruise, ela não determina preço. O sistema dela é ligado diretamente nos sistemas das companhias de cruzeiro. Então, elas que controlam o preço. E o preço é dinâmico, mais ou menos como uma passagem aérea, né? Não oscila tanto como uma passagem aérea, mas também, às vezes, sobe, às vezes baixa, né? Então, ele é bem dinâmico e é sempre, né, aquela questão da oferta e procura. Então, aqui a gente tem um preço base, um preço referência. E aí, para a gente saber exatamente, a gente vai avançar aqui nesse botãozinho aqui da reserva, e aí vai ter um passo a passo. E a gente tem 2 formas de economizar com a Incruise, tá? A primeira forma é você escolhendo usar o Insider Pricing. O que é o Insider Pricing? É o preço para os membros. É um preço exclusivo para quem faz parte do clube. E esse preço, ele te dá 17% de cara. Em qualquer cruzeiro, qualquer hotel, resort, você tem 17%, tá? Então, com o Insider Pricing, é uma conta simples, vai pegar o valor da cabine, vocês estão vendo, você pode escolher como é, que tipo de cabine, etc. Você vai avançando esse passo a passo, e aí do preço, já com impostos, com taxas portuárias, enfim, o preço da cabine, ele vai te dar um desconto de 17%. Ó. Então, aqui, a gente vê do lado esquerdo aqui o preço total, com os impostos, aquela coisa toda. E aí, ó, do preço de 1.640, ele cai para 1.361. Então, você está tendo um desconto aqui por ser membro do clube, tá? Isso é para 2 pessoas. Então, 1.361 dividido por 2 daria em torno de 680 por pessoa, tá? Eu estou falando de um cruzeiro de 7 noites, com toda a alimentação incluída, com bebidas não alcoólicas incluídas, com toda a diversão dentro do navio incluída, né? Por menos de $100 por noite, tá? Agora, isso é no Insider Price. Então, no caso dos cruzeiros, gente, esse é o desconto mínimo que a gente vai ter. No mínimo, a gente vai ter 17%, mas a gente pode ter um desconto maior com pontos de recompensa, tá? Quando a gente opta por pontos de recompensa, que são aqueles valores dos pagamentos mensais que a gente está acumulando, a gente pode utilizar para pagar até 50% do valor do cruzeiro. Então, nesse caso aqui, esse valor de 1.640, a gente poderia ocupar até $820 com pontos, né? E se o nosso ponto é dobrado, o que acontece, gente? Se a gente está usando 820 pontos, quanto é que isso custou para a gente? Ele custou a metade, 410. Então, 410 veio do nosso bolso. Os outros 410, ele veio do clube. O clube te deu isso, né? Porque ele dobrou o seu poder de compra. Então, significa que nessa viagem de 1.640, você teria $410 de desconto, cairia para 1.230. 1.230 para 2 pessoas, a gente está falando de $615 por pessoa. Já melhorou mais ainda, né? Do que o Insider Price. Ah, Daniel, mas por que o seu está aparecendo aqui o mesmo valor? Porque, no caso, gente, a minha conta, eu já tenho uma reserva feita. Quando a gente já tem uma reserva feita, né, eu vou viajar em setembro, então ele não me permite aqui
usar os pontos até a data da minha reserva. Eu posso usar pontos, mas de forma reduzida, né? Que aí é melhor eu usar o Insider Price, tá? Então, quando a gente já tem uma reserva feita, a gente pode usar o Insider Price para fazer outra reserva. Ou deixa chegar na data da sua reserva, no dia do embarque, e ali o sistema já libera para você fazer a sua próxima viagem de cruzeiro, né? Então, no caso de vocês, podem utilizar até 50% aqui nos pontos, e isso, no final das contas, está te dando um desconto de 25% do preço total. Agora, lembra que eu falei da assinatura gratuita, de você acumular $200 por mês sem pagar nada? Imagina se você conquistar isso, que eu falo para vocês que é bem tranquilo de fazer, basta você indicar esse clube para algumas pessoas, né? Convidar pessoas para viajar com você, né? Promover o clube, e aí ele vai te dar a tua assinatura gratuita, você vai acumular os seus pontos de graça. Imagina você pagar essa metade, 820, com seus pontos que você ganhou. Significa que a viagem sai por $820. $820 para duas pessoas, a gente está falando de $410 por pessoa para um cruzeiro de 7 noites, gente. Então, olha que economia, olha que sensacional que você pode ter. E, finalmente, né, para quem quer fazer negócio, aí você pode até pagar 100% com pontos e ter o cruzeiro de graça, como está sendo, né, os meus cruzeiros aí. Mas vamos lá. Vamos passar para a próxima viagem, e aí vamos aqui para o Brasil, né? Aquela viagem essa viagem que eu estou mostrando, né? Precisa de passaporte, quem não tem, né? Se você faz parte do clube, já começa a providenciar o passaporte. Pense grande, porque aqui você vai realizar esses sonhos. E precisa também do visto americano, uma vez que sai de Miami, então você precisa ter o visto americano. Se você ainda não tem, se você nunca fez uma viagem de cruzeiro, por exemplo, você pode fazer um cruzeiro curtinho para experimentar agora no final do ano. E esse cruzeiro aqui é o cruzeiro que a gente está promovendo para fazer junto com a nossa equipe, né? Com a nossa nova família aqui dentro do clube. Então, um cruzeiro super baratinho, ele sai de Santos, é um cruzeiro de 3 noites, e ele para em Búzios e em Angra. Então, ele vai, né, dos dois lados aqui no Rio de Janeiro e volta para Santos. Então, isso aqui é para ter um gostinho, gente. 3 noites passa muito rápido. Você nem vai conseguir conhecer o navio todo. Não dá com 3 noites, ainda mais você saltando, né, em cada parada. Então, mas vai te dar um gostinho e você vai sair de lá já querendo fazer o próximo, tá? Então, ó, aqui está o itinerário, saiu de Santos, chega em Angra de manhã, você passa o dia inteiro em Angra, ó, chega 8 da manhã, sai 7 da noite, dá para conhecer bem Angra, dá para pegar, de repente, até uma lanchinha aí para uma ilhazinha, enfim, ou descer ali em Angra, conhecer. E Búzios, né? Búzios, a gente já sai no centro de Búzios ali, já sai pela Rua das Pedras, também tem aqueles táxis de lancha que você pode ir para outras ilhas ali, é fantástico, os 2 destinos. E volta para Santos, é um cruzeiro de ida e volta, por apenas $800, uma cabine interna, isso sem o desconto. Daniel, por que a empresa consegue dar esses descontos, consegue ter o melhor preço? É simples, gente. A empresa, né, como a Luciane falou, hoje tem mais de 1.800.000 membros, pessoas que estão ali investindo na viagem. Imagina o poder de negociação dessa empresa com as companhias de cruzeiro. Quem é que não gostaria de ter um parceiro como a Incruise que garante já uma quantidade de cabines ocupadas, né? Então, o clube ele negocia em larga escala e aí ele consegue trazer esses benefícios aí para os membros. Daniel, o membro o benefício é só desconto? Não, gente. É muito mais do que isso. Das 5 viagens que eu fiz com o clube, 3 delas eu tive upgrade de cabine. Ou seja, eu tenho mania de comprar interna, ainda mais no início no clube, né, que a gente quer viajar mais, a gente compra a interna que é a mais baratinha, é a mais econômica. Só que foram poucas as viagens que eu efetivamente fui de cabine interna. Na verdade, eu acho que foi só a primeira viagem que eu fui de cabine interna. Todas as demais eu fui com vista ao mar ou com varanda, né? 3 delas com upgrade, eu comprei interna e tive esse upgrade, e uma delas eu comprei realmente com vista ao mar, e por isso que eu só fui uma na cabine interna. Então, assim,
Eu não faço questão, gente, de pagar mais caro para ter vista ao mar ou varanda. Por quê? Porque, para mim, a cabine é só para dormir, para tomar banho, para trocar de roupa. Eu não fico dentro da cabine, né? Eu estou o tempo todo fora, no navio ali, curtindo, fazendo alguma coisa, tem um monte de atividade para fazer. Então, a meu ver, não faz sentido ficar dentro da cabine. Mas para quem quer fazer uma viagem mais longa, quer aproveitar, aí talvez valha a pena o investimento numa cabine com varanda, que realmente é mais agradável. Você dentro da sua cabine, você vendo ali o mar, né? É sensacional. É melhor ainda quando a gente ganha, né, gente? Então, isso é um dos benefícios. E a gente tem vários, tem ofertas exclusivas, tem a possibilidade, muitas vezes, de agregar pacote de bebidas, de agregar outros serviços aí na nossa reserva e também usar os pontos para pagar. E, obviamente, tudo que a gente usa pontos, a gente está economizando. Então, essa viagem aqui, gente, a gente pretende fazer no final do ano com, no mínimo, 50 pessoas, tá? No mínimo. Eu acredito que entre 50 e 100 pessoas irão nessa viagem. Então, se você ainda não escolheu a sua, ó, pega essa daqui em dezembro desse ano, dá tempo de você acumular os pontos. E se você quiser fazer a reserva com seus pontos de recompensa, você vai precisar fazer essa reserva até agosto, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. 90 dias de antecedência se você quiser usar a ponte. Com o Insider Pricing, apenas 21 dias de antecedência você já consegue fazer a reserva, ok? Então, o ideal sempre é fazer um planejamento, já fazer a sua reserva aí, e eu tenho certeza que essa experiência vai ser incrível. Vamos ver uma outra opção aqui, dentro do Brasil. Eu peguei outra saindo de Santos. Santos hoje é o principal porto, né, do Brasil, mas existem outros, né? Rio de Janeiro é um porto também importante, tem Salvador, tem Itajaí, no sul. Então, tem uma meia dúzia de portos aqui no Brasil que saem cruzeiros e tem vários lugares que param cruzeiros, né? Que não tem porte de saída, mas que param cruzeiros. Então, olha essa viagem aqui. Na minha opinião, esse aqui é o melhor navio que vai ter nessa próxima temporada no Brasil, né? E ressaltando que na América do Sul não tem cruzeiro o ano todo. Se você quiser fazer um cruzeiro agora, no mês de julho, não tem, né? Estamos no inverno e ainda não tem, porque vai ter futuramente. Mas aqui a gente só tem cruzeiro de novembro, praticamente, final de outubro começa, até o mês de março. Abril a gente ainda encontra, às vezes, alguma coisa, mas a maioria já em março e abril já está retornando para a Europa, que é uma viagem interessante também, a gente chama de viagem de travessia. Então, você pode daqui ir para a Europa em cruzeiro, ou você pode vir de lá para cá, e aí você vai encontrar esses cruzeiros em outubro, em novembro, e às vezes até em dezembro, né, cruzeiros vindo, tá? Então, essa viagem aqui, gente, ela sai do Sudeste, ali de Santos, para no Rio, em Búzios, no caso, um dia navegando, vai para Salvador, né, Bahia, que você já sai ali pertinho do elevador Lacerda, vai até o Pelourinho, você consegue fazer todo um trajeto a pé, muito bacana. Depois vai para Maceió, que é lindíssimo também, né, praias paradisíacas ali. Maceió é bem pertinho de Maragogi, então dá para dar um pulo lá. E 2 dias navegando e volta para Santos. Então, essa viagem é muito bacana porque é o MSC Civil, foi o cruzeiro que eu fiz em março do ano passado, 5 estrelas, na minha opinião, realmente é o cruzeiro, o navio em si é o melhor que tem aqui nessa temporada, e isso é no mês de abril, ó. Falei que abril ainda tem, início de abril, do dia 4 ao dia 11 de abril, você pode fazer essa viagem. Então, dá para ir nas duas, gente. Dá para ir na de dezembro e depois fazer essa daqui também, né? Só vai repetir Búzios aqui, o destino, mas é bom também repetir destino, não tem problema nenhum. Quanto é que sai essa viagem, Daniel? 1.680, vamos arredondar aqui. Se você usar seus pontos, você vai usar 840 em pontos, você vai estar ganhando 420 de desconto, ou seja, sai por 1.250 para 2 pessoas, 600 e poucos dólares por pessoa. Para 7 noites, gente, é menos de 100 dólares por noite. Eu, particularmente, gente, considero que qualquer cruzeiro que custe menos de 100 dólares é muito barato. Eu considero muito barato, porque
Imagina você pagar $100 para ter sua hospedagem, para ter o seu meio de transporte que vai te levar, né, para cada cidade, para você ter toda a diversão. Cada noite tem shows, tem teatro, tem uma série de coisas. Imagina, bota isso na ponta do lápis, vai somando quanto que você gastaria. Só o jantarzão de gala que eles, né, te dão ali, custa ali pelo menos uns 200, 300 reais um jantar desse, né? Então, você tem comida o dia inteiro, à vontade, comida boa, né? Não é qualquer comida. Então, sai muito barato, realmente, cruzeiro é uma experiência fantástica e que você economiza. Se você tentar fazer essa viagem aqui pagando passagem aérea, hospedagem, né, diversão, tudo isso por fora, você vai gastar mais e não vai ter a mesma comodidade, conforto e o luxo que um cruzeiro te oferece. Tá ok? Então, vamos ver mais uma. E essa daqui, ó, dá tempo de planejar bastante. Tem tempo ainda, cadê? E é de uma outra companhia que essa ainda não tive a oportunidade de experimentar, a Cunard, né? E sai do Rio de Janeiro, sai daqui, da onde eu estou, e vai para o Chile, internacional. Então, é um valor mais alto, né? No início, gente, eu olhava esses valores aqui, eu falava, não, isso está fora. Hoje, com o plano premium, que a gente acumula $6.000 por ano, né? E eu, como eu tenho duas contas, dá para acumular 12 mil, então fica tranquilo fazer uma viagem dessa. E dá tempo, porque essa viagem aqui, ó, 2027, tá? Então, isso aqui vai ser fevereiro de 2027, tem tempo para se acumular. E olha que bacana essa viagem, gente. Rio de Janeiro, ele para em Santos, depois 2 dias navegando, Montevidéu, né, capital do Uruguai ali, depois 2 dias em Buenos Aires, vale a pena, Buenos Aires tem muita atração, né, e é bom você poder ficar à noite, porque aí tem os shows de tango, aquela coisa toda. Aí 2 dias navegando, você vai para Puerto Madryn, mais um dia, Beagle Channel, não sei o que é isso aqui, sendo sincero. Depois, Ushuaia, que é um lugar que eu quero muito ir, né? Dizem que você chega lá em Ushuaia, você pede para carimbar seu passaporte ali, que é o fim do mundo, né? Depois chega em Cape Horn, Punta Arenas, já chega no Chile aqui, e você vai poder ver aqueles glaciares, né? Porque aqui já vai pegando ali um pedacinho da Antártica, né? Ó, glaciar e tal, e chega finalmente aqui Puerto Montt, Chile e San Antônio. Então, eu estou falando de 20 noites, gente. 20 noites. Bom, pô, parece caro, mas quando a gente vê tudo, né? Cada lugar que ele para aqui, fica barato. Vamos fazer essa conta aqui. Essa aqui eu vou usar a calculadora, fica mais fácil. Então, ó, é simples. Para vocês saberem quanto que vocês vão economizar, né? Quanto que vai custar, você pega o valor do cruzeiro aqui, vou pegar a cabine interna, 8.935, tira aqui 25%, cai para 6.700, ou seja, você está economizando 2.200. Olha que interessante, gente. Quanto maior o preço, maior a economia, né? Afinal de contas, é um percentual. Então, 6.700. Se você dividir isso para 2 pessoas, a gente está falando de 3.350 por pessoa. Cara, divide isso pelos dias. 20 dias, né? 20 noites, na verdade são 21 dias. Mas dividido por 20 dá $167. $167 no cruzeiro 5 estrelas. Detalhe, gente, Cunard não é MSC, Costa, não, que são excelentes. Mas isso aqui já é outro nível, tá? Isso aqui é um cruzeiro clássico, daqueles bem elegante, bem chique mesmo. É outra coisa, tá? Então, é um cruzeiro que tem um excelente custo-benefício, né? Viagem incrível. Então, já está aqui nos meus favoritos. Ó, a gente marca aqui com um coraçãozinho e guarda nos favoritos. Recomendo vocês que guardem. Daniel, ainda não tomei a decisão, ainda não faço parte do clube. Não tem problema. Pede para a pessoa que te convidou te mandar o link. Você faz um cadastro gratuito, tá? Não custa nada. E a empresa já vai te dar $50, 50 pontos, para você poder fazer uma viagem independente de você se associar ao clube, tá? Isso é como se fosse uma amostra grátis. Ela está te dando $50 para você economizar, seja num hotel, num resort ou num cruzeiro. Você vai poder utilizar. E aí, se você achar que aí você vai poder conhecer
Essa página que eu estou te mostrando, você vai poder navegar, você vai poder ver mais de 20 mil opções de viagens. E se você gostar, aí, na hora de reservar, você vai lá e faz a sua assinatura, e aí, obviamente, você vai querer mais desconto, né? Para que ter só $50 se você pode ter mais de 2 mil? Então, você vai simular as suas viagens aqui, vai guardando nos favoritos. Tudo isso a empresa permite você fazer sem ter pago nada. Sem ter pago nada. Olha a transparência da empresa, gente. Eu conheci clube de viagem que a pessoa me falou um monte de coisa, eu falei, tá, mas eu quero ver. Ah, não, só depois de pagar. Só depois de pagar que você tem acesso. Aqui não. Aqui a empresa te dá acesso a tudo, né? E você paga depois, se você achar que vale a pena. Bom, para finalizar, mais 2 viagenzinhas aqui, e essas são internacionais. Essas daqui, cara, eu achei assim, um preço surreal de barato, e são 2 da Princess, gente. Eu até agora só tive experiência com MSC e Costa, né? Gosto das 2, tenho uma preferência pela MSC, mas isso depende do navio também, né? Também é injusto você comparar o melhor navio da MSC com o pior navio da Costa. Obviamente, a MSC vai ser melhor. Então, Costa também tem excelentes navios, mas a minha próxima viagem vai ser com a Princess. E eu peguei 2 viagens aqui da Princess. Essa aqui, ó, o pessoal aí da Europa, Espanha, Portugal e França. E é uma travessia que vai para os Estados Unidos. E eu achei ridiculamente barato. E detalhe, gente, eu olhei aqui a data, eu falei, caramba, olha que loucura. É o mesmo cruzeiro que eu vou fazer. Eu faço esse cruzeiro dia 27 de setembro e vai até dia 11 de outubro. E justamente ele chega aqui em Southampton, no Reino Unido, e ele já sai para essa viagem. Ou seja, eu podia emendar, né? O meu cruzeiro são 14 noites, eu podia já fazer a reserva aqui, ficar mais 15 noites e acabar nos Estados Unidos. É o mesmo cruzeiro, né? No mesmo porto, enfim, ele chega, eu saio e entra essa galera para fazer essa viagem. Então, se você escolher essa viagem, a gente pode se encontrar ali, né? Eu desembarcando e você embarcando no cruzeiro. E olha que interessante, ele sai de Londres ali, vai para Paris, né? Vai para França, aí um dia navegando, ó, aqui a gente vê no mapa, Bilbao, Vigo, né? Espanha, depois um dia navegando, Ilha da Madeira, Funchal, que pertence a Portugal, e aí depois, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias navegando até chegar na Flórida, Fort Lauderdale, aqui na Flórida. Então, é um cruzeiro de travessia de 15 noites, que você vai comer, beber à vontade, vai assistir show, vai se divertir. $1.558, gente. Que isso? Esse cruzeiro de travessia parece que é mentira, né? Muito barato, $1.558. Vamos tirar 25%? A gente está falando de 1.168 para 2 pessoas, sairia 584, que se dividir por 15, sai $39. $39. Vou até multiplicar isso em real. Vamos botar vezes 6, né, jogando o dólar lá para cima. R$233, gente. Se você gastar no dia a dia aqui, é capaz de você gastar mais do que isso, né? Somar alimentação e tal, se você fosse comer na rua, você ia gastar mais do que isso e não ia estar num cruzeiro de luxo, né? 5 estrelas da Princess, que também, né, é uma Mercedes ali dos cruzeiros, né? Então, tem umas viagens inacreditáveis que vale a pena você buscar, você favoritar aqui e planejar a sua viagem. E, por fim, gente, eu vou compartilhar uma que eu fiquei sabendo que, né, através do clube, eu descobri que existe cruzeiro para a Antártica. E é um destino que eu nunca tinha pensado em ir. Só que quando eu descobri que tinha, eu falei, pronto, eu quero ir para a Antártica, quero ver lá os pinguins, quero ver aquelas geleiras, né, aquela coisa linda. É o continente branco. Só que aí me disseram que vão acabar com esses cruzeiros, que não vai ter mais. Então eu falei, não, então tem que ir antes de acabar, né? E eu encontrei um aqui de 42 noites, gente. Eu sei que para quem tem CLT, né, tem aquelas férias, é complicado, mas para a gente faz parte do clube, que a gente ganha dinheiro com viagens, é tranquilo, 42 noites você pode trabalhar do cruzeiro, você pode estar de qualquer lugar, então você tem essa liberdade, né? E aí você poder conhecer aqui vários destinos e por um preço muito em conta, né, se a gente considerar aí a quantidade de noites. Então, isso aqui, ó, em janeiro de 2026, né,
25 de janeiro até março de 2026. E olha os destinos, ele sai de Buenos Aires, daqui do Brasil para Buenos Aires a gente consegue muito voo barato, né? Buenos Aires, 2 dias, 3 dias navegando, vai para Punta Arenas no Chile, vai para Ushuaia, e daqui parte para a Antártica, gente. Olha aqui, ó, 4 noites, né, na Antártica, ali, para você poder conhecer antes que terminem com isso, né, que não tenha mais essa opção. Depois para em Falkland Islands, depois Montevidéu, né, 2 dias navegando, volta a Buenos Aires, para aqui no Rio de Janeiro. Então esse cruzeiro aqui eu já pensei, pô, volta em casa, troco a mala, né? Dá para chegar aqui, ver os amigos, a família que ficou, e depois você pega vários dias navegando, 9 dias navegando, e você chega em Santa Cruz de Tenerife, aquelas Ilhas Canárias, né? Lanzarote, Arrecife, Casablanca, Marrocos, Gibraltar, Barcelona, na Espanha, volta em Gibraltar e vai para Marseille, na França. Olha quantos países, gente. Gênova, na Itália. Depois você vai lá ver a Torre de Pisa, na Itália, Florença. E, finalmente, termina em Roma, na Itália. Olha que cruzeiro, 42 noites, gente. Olha aqui no mapa. Você sai da Argentina, vai para a Antártica, depois volta aqui pela América do Sul e vai até lá em cima, na Europa. Termina em Roma. Loucura, né? Loucura. Então, através desse clube, a gente tem essas oportunidades incríveis e com muita, muita economia. Estamos falando aqui de $9.112, que com desconto do clube cai para 6.800. Se você dividir isso por 2, a gente está falando de 3.400 por pessoa, né? E que se você dividir isso por 42 noites, a gente está falando de $80, mais ou menos, por noite. A gente não paga nem a comida que você vai consumir no cruzeiro. É impressionante como sai barato viajar de cruzeiro, né? E conhecer o mundo. Então, se você tem esse sonho, se você tem esse desejo de conhecer o mundo, pode ter certeza que cruzeiro é a melhor opção. E pelo clube, melhor ainda, né? Você vai economizar muita grana. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O pessoal tinha respondido aqui os lugares que querem conhecer, eu nem li, né? O Patrick quer explorar 2 cruzeiros no Brasil, o Léo vai para a Itália, para a Grécia, entre outros. É isso aí, Léo, Europa, irmão, isso aí. Patrick, Cancún, Grécia, Dubai, Douglas quer ir. Gente, vamos sonhar, vamos preparar o quadro dos sonhos ali com os destinos e comecem a buscar as viagens, comecem a guardar nos favoritos e vai acontecer, pode ter certeza, ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer? A Luciane já botou aqui, além do Brasil, Dubai, né? Os Emirados. E Dubai é um destino que eu sonho em conhecer, ainda não fui. Já há muitos anos que eu quero ir para Dubai, e com certeza eu vou de cruzeiro agora, porque não só a gente conhece Dubai, a gente vai para Doha, no Catar, vai para Abu Dhabi, vai para aquelas ilhas nos Emirados. Então, assim, vai gastar muito menos do que se fosse só para Dubai, né? E vai poder conhecer aí mais uns 4, 5 destinos também. A gente já mostrou algumas vezes aí viagens para Dubai, e é uma viagem, gente, inclusive, que as pessoas entendendo que podem conhecer Dubai e os Emirados por $500, $600, que a gente tem opções na plataforma, é muito barato, é muito atrativo. E aí, quem quer assinatura gratuita, né, explora essas viagens aí, promove essas viagens e chama os amigos para viajar junto, que é a melhor forma da gente curtir o clube e ainda ter mais e mais vantagens através dele, ok? Bom, pessoal, então é isso, finalizando aqui agora. Amanhã, não perca, mesmo horário, mesmo link, a nossa apresentação de negócio para quem quer ganhar dinheiro, quem quer viajar de graça, não pode perder amanhã. A gente vai falar sobre um negócio em que você pode conquistar a sua liberdade financeira enquanto você viaja e conhece o mundo. Ok? Até a próxima, gente. Deus abençoe. Boa noite, Daniel. Show de bola. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.